Vamos lá, então, como prometido, vídeo de sugestão dos modelos mais interessantes para se comprar nessa Black Friday. Muito do que eu vou dizer aqui é uma opinião própria minha, tá? Então leve em consideração se é relevante ou não para vocês, tá? Eu já pesquiso o preço de celular há muito tempo e é um tipo de produto que me interessa bastante. Então eu consumo muito vídeo há mais ou menos aí 10 anos, praticamente todo santo dia eu vejo vídeo sobre o assunto. Então, eu já não caio mais em pegadinha. Tá? Eu bato o olho e automaticamente eu sigo o meu processo lógico para analisar e eu não preciso mais nem ver review mais de nenhum produto. A não ser que eu realmente seja pego desprevenido por algum produto que na especificação é lindo e maravilhoso, mas por algum motivo existe algum defeito grande de produção desse aparelho ou algum bug de software muito inesperado, isso em grande escala, tá? Não estou falando defeito unitário, não, tá? Então, a menos que ocorra algum problema gigantesco, como é o caso do Galaxy Note 7, se você é jovem, se você não costuma acompanhar notícias de tecnologia, em especial de celular, a Samsung teve um modelo ainda na linha antiga Note dela, que não existe mais. Hoje ela fundiu a linha Note com a linha S, tá? Então, para quem não sabe, a linha Note aqui é a canetinha, tá? Não existe mais, ela adicionou a função da canetinha para a linha S. Quando ainda havia linha Note, a Samsung lançou um aparelho que basicamente ou literalmente virou uma bomba em potencial. Então, você vê essa lá sendo explodido a todo momento aqui ali, literalmente explodindo. E aí a Samsung, inclusive na época, ainda fez um vídeo com os CEOs, vocês devem contar isso no YouTube, dos CEOs pedindo desculpa, eles fizeram um recall, eles captaram de volta os aparelhos defeituosos, e aí depois eles fizeram uma transmissão com os CEOs da empresa pedindo desculpa de joelhos. Então, só para você ver o nível de preocupação, né, que algumas empresas têm quando surge esse tipo de problema, mas aconteceu. E é o tipo de coisa que ninguém poderia prever. No papel, é um celular lindo e maravilhoso, era um modelo, na época até então, top de linha da marca. E, inclusive, eu estou falando isso também porque isso corrobora também uma outra questão que é, até hoje, mesmo depois de anos, e mesmo com o aumento da capacidade nominal das baterias nos últimos mais ou menos 3, 4 anos aí, graças aos chineses, a Samsung ainda não adicionou isso à sua linha de forma definitiva. Então, o último celular que a Samsung lançou com bateria grande, e eu tive inclusive, foi o Galaxy M51. Depois ela lançou, se não me engano, foi o Galaxy M62. Deixa eu ver se é isso. Não vai ajudar muito, né? Mas que ainda tinha uma bateria grande. Não era esse, não. Acho que era 65. Ou era Galaxy 70, alguma coisa. Galaxy M60. Deixa eu ver se é esse aqui. Fique tranquilo que eu já vou explicar desse site, tá? Caso você não conheça. E isso. Foi o último modelo que a Samsung lançou com bateria realmente significativamente grande, tá? Na época, ela teve o Galaxy M51 com 7000, ainda não era de lítio, tá? De íon lítio, de silício de carbono. E o Galaxy M31 também, que era a versão um pouco menor, que tinha 6000. Ainda não era dessa nova tecnologia de silício de carbono que a China inventou. Mas, mais especificamente, foi a ONU, a marca ONU, que detém a patente dessa tecnologia hoje.
Eu não sei como é que funciona isso lá fora, tá? Eu não sei se esse negócio de patente funciona igual lá na China como é aqui no Ocidente. Mas o fato é, até hoje, a Samsung não trouxe essa nova tecnologia e não também expandiu esse aumento de bateria para os top de linhas delas ou para os intermediário premium dela, que é a linha FE dela. Então, essa linha M, até então, era uma linha intermediária que hoje ela também não existe mais. A linha M, que era a linha intermediária vendida só pela internet, ela foi substituída pela linha A. Então, se a gente for aqui no site GSM Arena e vir aqui em Samsung, vocês vão ver ó, que a linha M dela até existe, só que assim, deixou de ser linha intermediária de internet para ser uma linha totalmente de entrada. E assim, eu nem sei se isso aqui é vendido no Brasil, mas eu já adianto, a linha M Samsung esqueça, tá? Nem pesquisa, porque nem vale a pena, mesmo que tenha vendido aqui. Então, a linha atual da Samsung, especificamente, de entrada intermediários, é a linha A. Então, ela juntou antes o que era M aqui no Brasil para a linha A, tá? Até tem aqui M17, mas eu não sei se isso é vendido aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui. Eu não olho muito esses modelos, porque eu sei que não vai valer a pena por causa do preço, porque a concorrência vai entregar mais. Mas deixa eu ver se vende aqui no Brasil. Pelo visto aqui, ó, M17 não vende. Esse modelo não. Ah, não. Existe? Não. Isso são lojas internacionais. Deixa eu ver se a linha M07 existe aqui no Brasil. Modelo, né? M07 existe aqui no Brasil. Deixa eu até ver se M15 aqui, a bateria até grande, mas deve ser antigo. Não existe. Então, eu realmente estava certo. Eu tô falando isso porque, assim, como eu pesquiso muito, eu não vejo essa linha M mais sendo divulgada por ninguém. Então, até tem aqui na Amazon, eu encontrei aqui, ó, o M15 com 6.000 mAh, que é uma bateria acima da média, só que eu tenho certeza que isso deve ser um celular antigo, né? Que é M15, ó, Galaxy M15, foi lançado em 2024, né? Não é tão antigo assim. Interessante. Tela Super AMOLED, o processador já é da MediaTek, um modelo mais recente, já tem duas câmeras utilizáveis, né? Porque a maioria dos celulares hoje colocam 3 módulos aqui, mas na prática, quando é algum modelo de entrada, mal a primeira presta para alguma coisa, então é preciso ter cuidado. Então isso é um celular que eu indicaria. Olha só, não estava sabendo desse modelo. Já é um produto para vocês ficarem atentos. E se em cima desse valor ainda tiver cupom, pode ser uma ótima opção. Não saber desse modelo, tá vendo? E ainda é tela Full HD, que é outra questão muito importante quando você entra para a linha de entrada. Não é toda marca que oferece resolução Full HD. Normalmente, quando é Motorola, quando é Realme e Xiaomi, baixa para tela HD. Mas depende do modelo. Então, esse aqui já é um modelo que eu não sabia e que eu já posso recomendar para vocês. Tá? Sobre a Samsung ainda, fiquem atentos, porque a Samsung não fez nenhuma divulgação oficial, mas ela, entre aspas, descontinuou o One UI Core. Para quem não sabe, a Samsung tinha duas versões da One UI, que é a skin, a aparência inserida em cima do Android, feita pela Samsung. Tá? Todas aquelas funções extras que existem nos celulares da Samsung, elas não são padrões do Android. A Samsung pega o Android e adiciona funções em cima do sistema. E essas funções extras, elas fazem parte da skin que é chamada de One UI. A Samsung descontinuou, entre aspas, a One UI Core, o que não quer dizer nada, tá? A única coisa que ela fez foi passar a chamar todos
as skins de One UI, só que, claro, os modelos de entrada da marca não vão ter aquele monte de funções de IaaS que os youtubers tech do Brasil estão divulgando, e não vão ter também, talvez, o maior diferencial de software da Samsung versus a concorrência que não tem isso, que são os módulos Good Look. Os módulos Good Look é uma parceria da Samsung com desenvolvedores externos e internos também da marca, que adicionam aplicativos que, por padrão, não vêm instalados no celular, mas que você consegue adicionar funções ao sistema. Ah, mas qual é a diferença disso para eu baixar algum aplicativo de terceiros na Play Store ou de fora da Play Store? É que outros aplicativos do GoodLook, eles têm uma permissão de funcionar com padrões do sistema, ou seja, a possibilidade do que esses aplicativos conseguem fazer sem você ativar a função de superusuário através de programas que, para quem é leigo, provavelmente nem sabe disso, mas várias funcionalidades que somente um usuário mais avançado, que realmente fuça em usar programas externos para instalar aplicativos no celular e fazer modificações mais profundas no hardware, muitas dessas funções você consegue encontrar agora por padrão pela Samsung. Então você não precisa mais de um computador externo para fazer nada. De dentro do celular você já consegue baixar esses apps à distância de um clique. Então é muito útil, só que aquilo, boa parte desses módulos do GoodLock, deixa eu colocar aqui até para ilustrar aqui, né? Módulos GoodLock Samsung. Para vocês terem, só para não ficar aqui vocês vendo minha cara, né? Mas é mais ou menos isso. Ó. Então, a distância de um clique, você consegue baixar esses aplicativos direto da loja da Samsung e você consegue habilitar novas funções extras ao celular. O ponto negativo e positivo, a depender do modo como você pode ver, é que você consegue, que boa parte desses módulos se refere à personalização do sistema. O que para mim são completamente irrelevantes. Tá? Agora, se para você que está vendo o vídeo gosta muito de personalizar o sistema, então adicionar formas de layout diferentes, adicionar transições no multitarefa, adicionar fontes diferentes, cores diferentes, conseguir editar aquela barra de status já, bar, status bar. Dentre outros módulos de alteração de pacote de ícone, programação de funções, então você consegue programar algumas funções com base na hora do dia ou numa data específica. Porém, alguns dos módulos trazem funções extras realmente, então você consegue adicionar funções de bateria, funções de câmera. Então aí tem vídeos mais específicos aí no YouTube que você encontra pessoas explicando. Então, eu estou falando isso porque, assim, dentro da Samsung, esse é um diferencial que as nossas marcas não têm, porque muito é elogiado de marcas chinesas sobre o seu software, sobre funções que realmente as marcas chinesas elas se dedicam a adicionar nos aparelhos. Mas, definitivamente, hoje, o melhor sistema operacional em termos de funcionalidade é de longe a Samsung. Ainda é melhor do que os sistemas da China. Com o GoodLock, é claro, tá? Eu não estou falando da One UI de celulares de entrada e intermediário. Então, basicamente, eu tô falando aí da linha A da Samsung, a linha A
os aparelhos mais caros, tá? De 1.500 aí para cima e a linha S. Mas vamos lá. Passo 1 para você conseguir escolher seu modelo. Defina a sua faixa de preço e considere uma extrapolação de uns R$ 200 acima, ou até 400, 500 acima. Porra, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas, a depender da promoção que você ache, interessa de você ter essa margem. Porque, assim, tudo bem que é R$ 500. Mas se você é uma pessoa que trabalha, se você é uma pessoa que tem alguma reserva significativa de valor guardado, já tem um padrão de vida um pouco acima do pobre aqui no Brasil, gasta R$ 500 a mais em uma parada que você vai ficar tranquilamente por 3, 4, 5 anos, a depender, né? Não indico você ficar comprando e vendendo celular dia sim dia não, a menos que realmente você tenha condição financeira para isso. Mas se você vai ficar com o celular muito tempo, talvez esses R$ 500 signifique 4, 5 anos aí de um aparelho que vai te satisfazer 100%. Tá? Claro que esses R$ 400, R$ 500, 200, 400, R$ 500, precisa trazer alguma coisa muito significativa para valer a pena você gastar mais R$ 500 a mais do que você já estava propondo. Claro que assim, uma coisa é o usuário ter R$ 500, ter R$ 1.000 de limite e querer gastar 1.500. A outra é o cara ter R$ 1.500 e extrapolar para 2.000. A outra é o cara ter já um limite de R$ 2.000, que não é pouca coisa aqui no Brasil. R$ 2.000 um celular aqui no Brasil, diferente do que a maioria dos youtubers por aí pregam, é muito dinheiro. A maioria das pessoas não gasta tudo isso em um celular. A média que é gasto é mil e pouquinho, tá? Para o ser humano médio, para o brasileiro médio, tá? Então, se você já tem limite de R$ 2.000 para poder gastar em um celular, definitivamente, ou você gosta muito e você só gasta dinheiro com tecnologia, especificamente com celular, ou você tem uma condição financeira muito boa para poder despender R$ 2.000 no celular, ou seja, mais ou menos R$ 1.000 a mais do que a média compra. Então, assim, se você pode gastar 2.000, gasta 2.500, já não vai impactar tanto. E aí, o mesmo vale para cada vez que esse valor aumenta, menos significativo é o impacto financeiro. O que não quer dizer também que quanto mais caro, a tendência é você encontrar celulares necessariamente melhores. E você já vai entender o porquê. Sim, é um vídeo longo, tá? Então, se você tiver com pressa para encontrar já a informação, é só ir pulando, tá? Mas eu acho realmente que vale a pena tudo isso que eu tô falando, tá? Então, porque não é só você ouvir falar que a Samsung tem o melhor sistema, que simplesmente eu vou ignorar modelos da Motorola, da Realme e da Xiaomi, tá? Então, passo 1, mais uma vez, defina a sua margem de preço, tá? Eu não aconselho comprar celular menos do que 600, menos do que R$ 800, tá? A não ser que tenha alguma promoção muito boa de um celular que antes custava 800 ou R$ 1.000 e está saindo por 700, tá? Que é o caso desse carinha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no Mercado Livre, que é o Galaxy A16. Não é o 16 Lite, tá? Ou 16 4G. É o mesmo modelo. Não está aparecendo aqui. Deixa eu ir no Google mesmo. Galaxy A16 4G. Então é esse carinha aqui, tá? Ah, mas o preço é R$ 1.000. Não, o preço não é esse, tá? O preço que vale a pena dele ser comprado é abaixo dos R$ 800, que por coincidência é esse aqui. Aqui tá até mais barato, ó, 700 e pouco. Gente, esses preços que eu tô mostrando aqui, eles são preços sem cupom, sem nada, tá? Se vocês tiverem cupom em cima da loja,
toda a lógica aqui muda, tá? Mas assim, exemplo, não estava disposto a comprar um salário de R$ 1.000, que hoje está R$ 1.000, hoje é dia 3 de novembro. Na Black Friday, o salário estava R$ 1.000, surgiu um cupom, tá? Limitado, que baixa de 1.000 para 700. Porra, aí é diferente, tá? Aí já virou. Então, antigamente, o salário de R$ 1.000, que competia com o salário de R$ 1.000, hoje, com o cupom, virou 700. Então, ele deixa de competir com quem era 1.000 para competir com os salários que hoje eu tô falando que estão 700, tá? Então, entre o Galaxy A16, que hoje está 779, versus um celular que hoje, dia 3 de novembro, está R$ 1.000, mas na Black Friday talvez abaixe também para o mesmo preço, lógico que provavelmente o de R$ 1.000 quase que certeza vai ser melhor do que esse aqui, tá? Então, por isso que eu falo que é bom ver o vídeo inteiro, porque o conjunto de informações é que dá um bolo mais legalzinho, tá? Então, esse é uma das melhores opções abaixo dos R$ 800. Então, é um dos que fura a bolha da minha barra de compro ou não compro, tá? Eu descobri tem pouco tempo que, bom, além de ter esse aqui, né, que é o 854, também que supera um pouco, por isso que eu falei, que a faixa de preço que eu coloquei, mínima, foi 800. Mas, como eu falei, considere uma margem acima. Então, entre o M15 e o Galaxy A16, eu venho aqui, para quem não sabe, tá? É até bom eu falar, né? A minha base para analisar as especificações técnicas de um celular é o GSM Arena. Tem outros, tá? Mas para mim, esse é o melhor. Além deles também terem reviews bem técnicos, bem profissionais de análise de consumo de bateria, tipo de tela, qualidade das fotos. Então, assim, se você quer realmente entender, né, de agora em diante, considerando que você não tenha conhecimento na área não, no assunto, esse para mim é o melhor e assim, não precisa de outro. É mais do que suficiente, porque pelos reviews que eles fazem aqui, são reviews em texto, mas você consegue traduzir. Então, pegar como exemplo aqui, esse por acaso ele não tem review, não são todos que eles fazem, mas por exemplo, eu sei que o Galaxy A16 tem, eu já tinha visto antes. Detalhe, não confundam, é o Galaxy A16 4G, tá? Então, se por algum motivo, sabe sei lá por quê, você quer a versão 5G, ela é mais cara, eu já adianto, não vale a pena, pelo preço, tá? Eu honestamente não acho que vale a pena você gastar muito mais só por causa de um 5G. Ah, mas muda o processador. Muda, mas é a mesma coisa. Então, só abrir aqui, ó, a 16, ele tem um review. Eu clicando aqui, tá em inglês. Mas, no Chrome, você vem aqui, ó, e traduz para português. Eles têm, inclusive, separado ó, por categoria qual área do aparelho você quer analisar. Sugiro fortemente que leia tudo, tá? Se você criar esse costume, você vai desenvolver, assim como eu, a prática de não precisar mais ver reviews. Eu vejo porque eu gosto, né? Mas honestamente eu não preciso. Só pelas especificações que eu vejo aqui, eu já sei qual é melhor, mais uma vez, tirando a possibilidade, né? De ter algum problema de fábrica em grande escala. Então, nessa faixa de preço, da Samsung tem esses dois modelos. Mas, na Realme, eu descobri que tem esse carinha aqui, ó. Inclusive, estava aberto quando você abriu o vídeo, que é o tal do C75. Realme C75. Ah, Renan, qual loja eu compro? Bom, para celulares da Realme,
Pelo que eu vejo aqui, os menores preços são da Shopee. Só que os cupons do Mercado Livre e da Amazon são mais fortes. Então, aonde você achar, compre. O ponto positivo da Amazon e do Mercado Livre é que você tem um mês para comprar e devolver, tá? Diferente da Shopee, que te dá um mês sozinho. Então, o C65, disse errado. É o 65, acho que é X, né? É o 65, C75 normal, ele é diferente. Deixa eu tenho até ver aqui se a diferença, se existe, né? A diferença do 65 para o C65X. Às vezes parece que não é muito para ele, mas assim, a depender da faixa de preço, tem bastante. Então, o C65 4G versus o C65X, ele tem um processador 2.2 e um de 1.8. Então, pronto. Olha como é que é a pegadinha, né? A MediaTek tem essa mania, mas a Qualcomm também tem. Para quem não sabe, só tem duas marcas de processador de celular grande. Ou é MediaTek ou é Qualcomm. No passado já houve muita diferença entre os dois, principalmente em consumo de bateria. Hoje isso não existe mais. Mas olha só a cachorrada aqui. São processadores supostamente diferentes, mas tem o mesmo nanômetro, mesmo contagem de núcleos. Então você tem aqui dois núcleos de 2.2 GHz, Cortex A75 e 6 de 1.8. Não bastasse isso, a GPU, que é a famosa placa de vídeo, também é a mesma. Então, assim, é o mesmo processador com nome diferente. Tá? Então, às vezes você fala assim, nossa, mas é um MediaTek G92, né? Tem um número acima do G81. Fora essas nomenclaturas de Ultra, Max, Pro, que tudo bobagem, tá? Tudo para enganar a trouxa que não tem conhecimento do assunto. Essencialmente, é o mesmo processador, tá? Talvez mude alguns detalhezinhos dentro do processador, mas essencialmente é o mesmo. Então, na prática, o C65X e o C65 4G, ou seja, nome diferente, processador diferente, mesma coisa, tá? Deixa eu ver se muda a tela. Ponto. Já temos outra diferença aqui. Ó. Outra não, né? Uma diferença significativa. O C75 ele já chega a 125 Hz de tela, que para mim é completamente inútil. Tá? Um celular desse não foi feito para jogar. Ter essa frequência de atualização da tela não melhora em absolutamente nada a sua experiência de consumo de mídia. Tá? Então, isso aqui, inclusive, talvez das duas últimas mudanças grandes no mercado de celulares que foram para ferrar com o consumidor. É a primeira, empurrar no consumidor telas mais rápidas. Ou seja, eu lembro que quando começou no top de linha com 90 Hz. E aí os youtubers, nossa, mas agora a tela está muito mais fluida. Bobagem. O seu corpo, o seu olho se acostuma com mais e com menos, tá? Então, ter mais hertz, até para jogo, é irrelevante, porque a gigantesca maioria dos jogos para Android não alcançam essa frequência. Então, sempre que você vê um vídeo de YouTube Tech ou gringo falando que um celular é melhor do que o outro só porque tem só porque tem uma tela mais rápida, isso é balela, isso é para te enganar, tá? Não agrega em absolutamente nada e ainda consome mais bateria, tá? Agora, então, a única diferença prática mesmo entre os dois é isso aqui, ó. A tela de um é
insignificantemente maior do que a outra. A do C754G tem 6.72 e a do X é 6.67, que é o padrão é o tamanho mais comum que você vai encontrar na maioria dos celulares, tá? Então tenha isso como balizador. Se você gosta de telas grandes, o padrão hoje ainda é 6.67. Tá? Então, se for uma coisa muito maior do que isso, sabe que você já está comprando um celular com uma tela um pouco menor. E se for maior do que isso, você já está acima da média. Agora, sim, para realmente essa mudança ser significativa, tem que ser pelo menos, depois desse ponto aqui, tem que ter pelo menos uma diferença de 2, tá? Então, de 20 no caso, né? Então, para ter uma diferença significativa, perceptível de tamanho de tela, a diferença teria que ser de 6.72, colocando ele como referência, para 6.52, né? Para você sentir alguma diferença, de tipo, pegar na mão e ver, nossa, esse aqui é maior do que esse. Essa diferença aqui de 0.05 no tamanho da tela em polegadas, né? Para quem não sabe, pega de uma ponta a outra essa dimensão de tela. Então, 0.05 é completamente irrelevante. Se você pegar na mão e mostrar para a pessoa, você não percebe qual tela é maior. Detalhe, também tem uma pegadinha nisso, tá? Não necessariamente uma tela com mais polegadas do que outra é maior do que a outra. Pô, mas como assim? Ele não tem mais polegadas? Sim, mas o que importa de fato é a área da tela. Polegada se mede de uma quina inferior do celular a outra quina oposta. Tá? Então, ou é daqui até aqui, ou é daqui até aqui. E aí, se você usar lógica, se você é da área de exatas, você vai perceber que se você aumentar a altura do celular, a polegada aumenta. Se você aumentar a largura, a polegada também aumenta. Só que um celular mais largo do que outro, que é mais alto, tem a chance desse mais baixo ter mais área de tela. O que é área? Tamanho da largura do celular vezes o tamanho da altura. Então, o que importa mesmo é a área de tela, para você falar que qual tela é maior. Porque falar que tem mais polegadas, na prática mesmo, só significa que é um pouco mais alto do que outro. E pela minha experiência, normalmente eles encolhem a largura do celular e aumentam a altura. Eu não gosto de telas largas. Eu não gosto de telas muito curtas. Eu prefiro telas mais largas. Mas a maioria dos celulares tem um padrão, inclusive pela tela aqui, ó. Eles mostram aqui, ó, que a altura é 165.7, que no caso 2 é igual. A largura também aqui é igual. E a milimetragem, que é a espessura do celular, nesse caso aqui, são iguais. Só que eles têm polegadas diferentes. Então, lembra que eu falei que só polegadas não é importante? Como é que um celular que tem exatamente as mesmas especificações de dimensionamento tem telas diferentes? Então, pode ser que um celular tenha muita borda, mais borda do que o outro, e por consequência, outro tem mais tela do que borda, ou o celular, ou a tela, de fato, ela tem uma dimensão diferente. Mas, como eu disse, essa preocupação ela só deve entrar se você tem problemas com telas mais curtas. Normalmente, telas mais curtas vocês vão encontrar em celular com aquelas bordas Edge, que a Motorola adora. Tá? Então, a única diferença de fato prática aqui e que é significativa é que um tem uma tela Full HD e o outro não tem. Tá? Então, vocês vão ter que analisar o preço entre os dois para ver qual vale mais a pena.
Inclusive, versus o M aqui, eu já não indicaria. Por quê? Porque mas o M tem uma tela menor e ele entra naquela regra que você falou de ponto 20 ou mais de diferença perceptível na tela. Sim, se para você tela é muito importante, tamanho de tela é muito importante, compre o maior. Porém, aqui na tela menor, você tem 90 Hz, que é menos, né? Se é que para você isso é importante. Eu estou afirmando, não é importante. Só que é uma tela AMOLED. Então, assim, é diferente. A experiência do usuário é diferente para uma tela AMOLED. Para quem não sabe, é aquela capacidade da tela se apagar aonde é preto. Então, dá um contraste infinito. Se você gosta também de ler no celular, telas AMOLED são melhores. Ponto final. E é uma tela Full HD, ou seja, você prefere ter uma tela maior HD ou uma tela um pouquinho menor Full HD. Aí vai na sua escolha. A minha escolha é óbvia, né? Menor e melhor. Processador. Então, nós já temos aqui um outro processador, mais um da MediaTek, e vamos ver se é realmente diferente. Então, já é diferente, ó, porque nós temos aqui dois núcleos de 2.2, já é melhor do que aqui, que são os núcleos de mais desempenho. Eles vão entrar quando o celular, quando o aplicativo pedir mais desempenho. E tem 6 núcleos de 2.0 versus o 6 de 1.8 desses dois aqui. Então, esse processador aqui, ele já não é diferente. Fora que ele ainda é menor. Então, ele já tem uma litografia, ou seja, ele já tem um padrão de tamanho de construção do processador menor, que faz com que esquente mais e gaste menos energia. Então, sim, esse já é um processador da MediaTek mais atual, tá? E melhor. Além do que, a GPU do celular também é diferente. Eu tendo a achar que ela é melhor, tá? Porque já que o desempenho bruto do processador é mais forte, por tabela, eu creio que a GPU seja melhor. Não acho que tenha nenhuma diferença significativa, grande, assim, de uma para outra, não, mas é mais forte. Além do que, olha só, nós temos duas câmeras utilizáveis, diferente dos dois aqui, que só tem uma. Então, assim, para mim, eu não conhecia esse celular aqui, já estou passando a indicar agora. Fora que também ele já segue o novo padrão de design da Samsung, né? Até porque ele é de 2024. Ah, mas eu gosto do celular da Motorola. Qual eu compro, Renan? Então vamos lá ver Motorola. Deixa eu só verificar aqui. O preço, né? O preço do C65, pelo que eu estou vendo aqui, é 800 e pouco também. Ou seja, é basicamente o mesmo preço do Realme, só que melhor. Então, vamos comparar também, porque esse aqui já não existe mais aqui no... Ele não tem aqui no Brasil, né? Então é o Galaxy A16. A16, 4G. Tá? Então deixa eu ver entre o M51, entre o M15 e o A16, que ambos são de 2024, só que o M15 de março de 24 e o A16 de outubro de 24, vamos ver se eles têm alguma diferença. Tela, mesma coisa. AMOLED da MHz, muito bom. Só que a do A16, 4G, tem 6.7. Então lembra que eu falei que a linha de corte para ser perceptível era de 0.20, então aqui nós já temos a diferença, tá? 6.7 para 6.5. Então é perceptível a diferença. Detalhe, essas polegadas aqui, elas não contam a borda do celular. As polegadas somente não tem o vidro da tela. Ele tem uma tela maior, também AMOLED, também Full HD, o mesmo Android, tá?
o processador é diferente e não ao mesmo tempo. É o mesmo processador, mais uma pegadinha da MediaTek. MediaTek Helio G99, 100 nanômetros versus 6100 de 6. É o mesmo processador, tá? 2 núcleos de 2.2 e 6 de 2.0 com a mesma GPU. Tá? Então, é o mesmo processador. Então, não quero comprar G99 porque é mais antigo. Balela. É o mesmo processador que vocês estão que tem aqui. Inclusive, olha só. É o mesmo conjunto de câmeras. Tá? Não sei se são os mesmos sensores, mas como eu sei que são sensores de entrada, eu duvido que tenha alguma diferença significativa aqui, tá? São celulares de entrada da marca, então, qual tem câmera melhor? Entenda como a mesma coisa, tá? São equivalentes e, assim, uma pessoa que está comprando um celular de entrada, você não tem que estar preocupado com qualidade de câmera, tá? Pô, mas é o que eu tenho para poder gastar. Mas, infelizmente, isso não é o padrão do mercado. Pagar R$ 800 em um celular e você receber esse monte de coisa aqui, eu ainda acho uma coisa muito boa. Eu acho, inclusive, uma bondade da Samsung de estar conseguindo comercializar celulares tão baratos versus o que você tem no mercado, entregando duas câmeras que são funcionais, telas AMOLED grandes, Full HD. É um celular de entrada. Até pouco tempo atrás, para quem não sabe, celulares de entrada das marcas, o padrão de tela era HD. E olhe lá. Inclusive da própria Apple, vendendo celular com tela HD, até pouco anos atrás, com preço de top de linha. Então, faz pouco tempo que celulares baratos, muito abaixo de R$ 1.000, entregam telas Full HD. Faz muito pouco tempo. Então, quem está comprando celular agora, em 2024, 2025 em diante, já tem uma sorte aí já. E em relação à bateria, bom, aí o M51 vai ganhar, vai ter uma diferença significativa de autonomia de bateria. Eu não tenho como cravar quanto tempo vai durar, né, porque é o uso, mas definitivamente, na faixa de preço, eu pegaria o M15. Ele é um pouquinho mais caro do que do que o A16. Na verdade, aqui ele é quase R$ 100 mais caro, né? 854,10 menos 777 menos 779 dá R$ 75 de diferença. E aí, vai de você. Você quer ter uma autonomia maior? Pegue o M, tá? Se não faz diferença para você ter uma autonomia maior, pegue o Galaxy. Detalhe, a Amazon tem lançado cupons muito agressivos de preço, tá? Diferente da Magazine Luiza. Inclusive, a Magazine Luiza, ela não é definitivamente nem de longe a loja que eu penso quando vou comprar celular. Nesse caso aqui, por coincidência, é que teve. Mas pode ser que na Amazon também tenha o Galaxy, tá? Então, Galaxy A16 4G. Vamos ver quando tá. Bom, tá a mesma parte de preço da Magazine Luiza. Então, pode ser que em cima desse preço aqui, vocês pegam o cupom e aplicam. Mas que cupom é esse? Aí eu não tenho como informar para vocês. Vocês pegam a informação que eu estou dando, entre nos grupos de oferta dos youtubers grandes. Quais youtubers são esses? Eu indico o Gerson. Tá? O canal dele aqui. Abra qualquer vídeo dele aqui. Esse celular aqui, o Xiaomi. E vão aqui na descrição, ó. E você entra aqui, ó, participe do grupo de oferta. Daqui já vai entrar o seu WhatsApp, tá? Então,
É isso que eu posso indicar. Ah, e da Motorola. Então, da Motorola, nós vamos ter que descobrir. Porque eu não sei de cor. Motorola não é minha marca preferida, nem de longe, tá? Inclusive, faz muito pouco tempo que a Motorola começou a realmente se destacar. Pô, mas a Motorola já não era famosa desde Moto G1. Já era famosa, mas sim, o que ela entregava antes na linha Moto G, pelo preço que ela cobrava, quando a linha Moto G foi criada, isso não acontece mais hoje. Tá? A linha Moto G ela já não tem mais esse custo-benefício que ela, que ela tinha antes, até porque antigamente, quando ela lançou a linha Moto G, só tinha um Moto G. Era o Moto G, depois o 2, depois o 3. E aí, com o tempo, ela começou a lançar as linhas Power, Moto G, não sei o que Power, que tinha mais bateria. Infelizmente, inclusive, um dos maiores tiros no pé que a Motorola deu nos consumidores brasileiros foi não comercializar a linha Power mais no Brasil. Porque, historicamente, a Motorola é uma das marcas que mais tem autonomia de bateria. Isso hoje não acontece mais, tá? A Samsung, que historicamente não tinha uma autonomia muito boa de bateria, ela foi melhorando, e hoje ela é pau a pau com a Motorola. Então, assim, dois diferenciais que a Motorola tinha e que hoje ela não tem mais: bateria e preço. Então, por isso que eu e outra, ainda tinha um ponto negativo de ter uma das piores câmeras do mercado brasileiro, se não a pior. Ela melhorou isso, tá? Então hoje eu já consigo indicar celulares Motorola com câmeras decentes. A Samsung ainda ganha, ainda é melhor, mas melhorou muito. O problema é que na faixa de preço que a Motorola pratica nos modelos hoje, tirando um, que eu já vou falar com vocês, o resto a Samsung leva, entendeu? Então antes a Motorola ela era a compra garantida de quem queria comprar um celular de entrada. Hoje não é mais. Hoje é Samsung, ou Realme, ou Xiaomi. É, bom, eu creio que o modelo mais barato da Motorola, custo-benefício, deve ser este, o G56. Acho que não tem nada mais barato do que isso aqui. Tá? Mas vocês podem analisar aí com base no que eu vou falar desse modelo. Tá? Então ele já está R$ 1.200. Eu, pela minha experiência, já sei que tem coisa melhor por esse preço. Pronto, então, pelo que eu estou vendo aqui, abaixo dos R$ 800, e pelo que eu sei também de cor, a Motorola tem dois modelos baratinhos, que é o G15 e o G35. Já adianto, nenhum dos dois vale a pena, mas eu vou explicar para vocês por que não vale a pena. Moto G35, vamos começar por ele. O G35 hoje, ele está custando, deixa eu ver aqui, Moto G35, ele está custando na faixa de R$ 700. 700? Pelo que eu vi aqui, foi o preço mais em conta que o Google me deu. R$ 700, no Mercado Livre. Tipo, coincidência, realmente ele é um dos mais baratos mesmo. Deixa eu entrar aqui na lista de recomendações. Inclusive, ótima dica, ó. Quando vocês abrirem alguma coisa no Mercado Livre e tiver aqui, ó, mais vendidos, cliquem aqui, ó, do lado, que vai ter uma categoria feita pelo Mercado Livre de produtos mais vendidos. Então tem, ó, já tem outro, que é o Moto G05,
nessa faixa de preço. E aí, realmente, nessa faixa de preço aqui, eu acho que nenhum Galaxy vai chegar perto. Mas, como eu disse, R$ 600, junta mais um pouquinho, você vai ter uma diferença significativa, tá? A longo prazo. Eu não indico comprar nesse preço. Mas se realmente é o que você tem, 600 conto, não tem como mais esticar para mais, provavelmente deve ser esse. E aí tem o que mais? 35, então é ele mesmo. Então vamos lá. O G35, ele foi lançado em agosto de 24. Então já tem agora um ano, né? Assim como os outros. Então todos aqui já tem um ano de lançado. Dica: quer comprar celular barato? Não compre lançamento. Compre celular que já tem aí um ano de lançado. Ou se for lançamento, ou com 2, 3 meses de lançado, tem que ser analisado muito bem o preço, tá? Mas vamos lá para o Moto G35 versus as duas grandes opções aqui na faixa de preço dos R$ 800. Tela. É uma tela grande, 6.72. É uma tela IPS, então já é um ponto negativo. Mas tem HDR10. E é uma tela Full HD. Então, assim, entre as duas aqui, elas são equivalentes, tá? Eu prefiro a AMOLED, sem dúvida. Mas se você quer ter uma tela Full HD pelo preço, talvez seja esse. O problema é que quando a gente chega no processador, a gente tem acesso aqui à terceira maior marca de processador do mercado, que as duas maiores, que é Qualcomm e MediaTek, estão aqui. A Unisoc está aqui, ó, abaixo do fundo do poço. Então, em termos de tecnologia, em termos de compatibilidade com aplicativos, em termos de capacidade de gerar fotos boas, tá? Porque se você acha que a qualidade de foto de um celular só é baseada no sensor que foi colocado ali, se é Sony, se é Samsung, ou no número de megapixels, não é. A qualidade da foto é um conjunto de especificações que gera. Então sensor que foi colocado, número de megapixels, o pós-processamento de imagem do software, ou seja, a empresa que produziu o software de processamento, normalmente é a empresa do celular, e ainda o componente do processador responsável por processar imagem. Dentro disso, essa empresa aqui é a empresa que menos tem know-how para se produzir esse tipo de qualidade de foto. Então, eu já não indicaria. E ela tem uma disposição diferente de núcleos. Então, em termos de tamanho de processador, é o mesmo. Só que ela tem aqui 1 de 2x2, 3 de... Nem fala qual é o clock. Ó. Não sei qual é o clock. E se o site não informou, já é um ponto negativo gigantesco. E 4 de Cortex A55. Então, eu não tenho como indicar isso aqui. Eu não sei, eu não testei esse produto, mas como eu sei que a marca não tem know-how nisso, fica complicado eu poder indicar. Mas, só versão, ela tem também aqui no papel câmeras aparentemente interessantes, tá? Em relação aos concorrentes aqui, no papel, ela tem um conjunto melhor, ela tem uma ultra-wide que é para ser melhor, porque tem mais megapixels. Não é só isso que define a qualidade, mas assim, pela minha experiência, teoricamente é para ela ser melhor, e a frontal também é para ser melhor.
Só que aquilo, o processador é que vai me dizer, e eu não testei esse aparelho, tá? Então, se você tem a condição de comprar os dois, né, e aí comparar e devolver depois o que você não gosta, tá? Pelo menos a Motorola aqui não quis pegar pegadinha, né? Ela colocou dois sensores aqui e não colocou um terceiro fake, né? Como é o caso da Samsung. Esse terceiro aqui, ó, é fake, tá? Não serve de nada. E, bom, é o único dos três que tem som estéreo e ele tem uma bateria inferior ao M15. Então, na faixa de preço dele, que está R$ 700, pode ser uma boa opção. Pode ser uma ótima opção. Então, se eu abrir aqui, ó, no Mercado Livre, não, bom, nessa faixa de preço aqui, talvez seja a melhor opção, tá? Mas é aquilo, eu tenho motivos para crer que as câmeras do Samsung sejam melhores e o M15 provavelmente vai ter uma duração de bateria maior. Mas é aquilo, eu não tenho como ir muito além disso, tá? E ele não tem review. Então, e o outro é o Moto G05, né? O Moto G05, que é na faixa dos 600. Moto G05. Então, nessa faixa de preço aqui, tem até por menos, ó, R$ 540. É um preço absurdo. Mas na faixa de preços, provavelmente na faixa de preço dos R$ 600, dos 500 e poucos reais, dos 500 no caso, né? A Motorola é, é a melhor opção nessa faixa de preço. Indico? Não indico. Mas quer comprar? Agora aqui fica uma batalha interessante, tá? Que você ganha, talvez tenha câmeras um pouco melhores do que o M15 e o A16. Por outro lado, você perde na tela, muito provavelmente perde na câmera, perde em software, porque eu sei que o software da Samsung é melhor. Hum, bom, isso foi na faixa dos R$ 800, tá? Vou gravar mais vídeos em outras faixas de preço, tá? Porque senão vai ficar muito longo. Eu tenho muito para poder falar em relação às próximas faixas de preço, que já seria 1.000, 1.500, 1.800, 2, 2.200 e 2.500, tá? 2.400. Que eu ainda vou fazer vídeo, tá? Mas pelo que eu vi aqui na faixa de preço, nessa faixa de preço, é isso. Eu não quero extrapolar de 800 para 1.200, porque aí já é R$ 400 a mais e já entra numa outra categoria que não é todo mundo que vai conseguir extrapolar nessa faixa de preço. Mas, por exemplo, se eu for aqui e ir para essa faixa de preço, ó, vamos lá. Mais caro, tem o Galaxy A16, não vale a pena pelo preço. Tem o Galaxy A26, deixa eu ver aqui. Galaxy A26. O Galaxy A26 já tá na faixa dos 2.200. Ele me entrega
o que a mais, né? Que lembra que eu falei? Tá, mas se a gente extrapolar bastante, o que a gente consegue a mais? Então vamos lá. Galaxy A26, R$ 1.200. Versus a concorrência que está na faixa dos 700, na casa do Motorola, 800 na faixa do M15. Então é quase R$ 400 a mais para ter o quê? Proteção contra água, IP67, que é basicamente contra respingo de chuva, porque mais do que isso é perigoso. Você já tem uma tela Super AMOLED de 120 Hz, então já é uma tela, em tese, melhor. Tamanho de tela padrão, maior do que o do M15. Processador é mais forte, é o Maximum, é o 380, então já é um processador bem mais forte. Também com a GPU mais forte. Coisa importante. Se você quer comprar um celular de faixa de preço um pouco mais cara e usa cartão de memória, tu tens um problema aí, tá? Porque a maioria dos celulares de 1.200 para cima, quase nenhum tem entrada para cartão. Nesse caso aqui, todos têm, que são de entrada. Conjunto de câmeras, aí, para você ver que o salto em câmera não existe para você gastar R$ 400 a mais. Vamos ver se tem som estéreo. Não tem som estéreo. Ou seja, você paga R$ 400 a mais, ou no caso do Motorola, você paga mais de R$ 500 a mais para ter um Galaxy A26 e ainda não tem som estéreo. E você ainda perde a entrada para fone de ouvido. Então, assim, tá vendo como é que gastar mais não necessariamente te entrega mais? Entre o Motorola e o A26, por uma diferença de R$ 500 de preço, nunca queria comprar esse A26. Ele está completamente mal posicionado. Mas eu tenho os 1.200 para poder comprar, para poder pagar no A26. Não faça isso. Não vale a pena. É um dinheiro que você pode estar ou guardando, ou investindo, ou comprando outra coisa, como um fone de ouvido, ou de repente um outro celular, né? Porque olha para você ver, o preço do A26 dá para você comprar um Moto G35 e ainda um Moto G05. Você compra dois celulares para preço de um. E ainda o A26 não é rios de melhoria em relação ao Motorola. Entendeu? Então, mas é a questão do processador que você falou. Eu não tenho como dar certeza, porque eu não testei esse aparelho. E não vou testar a tela que fala. Meu canal é pequeno, então eu não tenho como ficar comprando celular sempre. Mas eu não acho que seja ruim, tá? Até porque é um celular recente. E por uma diferença de R$ 500, mesmo sem saber, mesmo sem ver testes, mesmo sem ter pegado na mão, eu não pagaria R$ 500 a mais para ter um Galaxy A26. Que inclusive o Galaxy A26 ele já supera o preço de um dos queridinhos da Black Friday, que é nada menos que o Redmi Note 14 4G. É um celular que está abaixo dos R$ 1.000 e entrega câmeras melhores, tela melhor, mais brilhosa. Processador ele é um pouquinho inferior. Câmera frontal melhor, tem som estéreo, tem conector para fone de ouvido, entendeu? E tem uma bateria maior. Então, assim, o Galaxy A26, para fazer algum sentido, então olha só, mais uma coisa que vocês precisam, que é bom entender na hora de comprar um celular. O celular custa X, mas ele deveria estar custando
quanto pelas specs faz sentido. Na minha opinião, uns R$ 800. Ou seja, um celular que custa, pelo que eu estou vendo aqui, R$ 1.200, ele deveria estar custando na faixa dos 800 para fazer algum sentido. A Samsung vai fazer isso? Não. Mas eu estou afirmando, não vale a pena isso. Isso é um celular que, pelas certificações, deveria valer no máximo 800 e poucos reais. Tá? Que ainda assim eu não compraria. Porque pela diferença de R$ 100, eu prefiro muito mais pegar o Redmi Note 14 4G do que ele. Mesmo que ele estivesse mais barato. Tá vendo? Porque esse negócio de, mas o que é caro e o que é barato? Você pega pela referência. Sua concorrência vai dizer se tá caro ou barato. R$ 1.200 tá caríssimo nesse celular. E é já a linha mais intermediáriazinha da Samsung. Tem inclusive, ó, pra você ver como é que as lojas perdem a noção, né? Você tem o Galaxy A26 custando R$ 1.600. Fora da realidade. Mas quem não entende, abre a loja, vê o celular que custa R$ 1.500, deve ser bom. Não é. Isso é um celular de R$ 1.500 que deveria estar custando metade do preço. Ele tá R$ 1.600 nesse anúncio aqui. 1.600, ele tá o dobro do preço. Fora de cotização totalmente. Entendeu? Então, fica aí. Então, se você tem alguma dúvida, se você, achei tal modelo na faixa dos R$ 800, mas vi seu vídeo, não consigo entender, e tô querendo saber se vale a pena. Pode comentar, eu respondo o mais rápido possível, e eu tento ajudar vocês. Tá? Então, na faixa dos R$ 800, ficou o quê? Ficou esses três, tá? Pelo que eu vi aqui, é um desses três. Ignorando cupons, tá? Ignorando super promoções, tá? Eu tô pegando o preço deles na loja sem cupom, sem nada. Se tiver cupom, aí por exemplo, Renan, tô querendo comprar salário de R$ 800. Você me falou que os três melhores são esses. Porém, eu achei aqui um Redmi Note 14 4G, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Redmi Note 14 4G. O preço normal dele é esse aqui, ó. 9 alguma coisa, entendeu? Com o cupom, eu consegui fazer ele chegar em R$ 800. Vou nele ou vou em algum desses três que você me indicou? Vai nele. Sem pensar duas vezes. Vai nele. Entendeu? Agora, isso é se você quiser comprar um celular de 1.000. De 1.000 não. Isso seria um caso muito extremo. Porque eu não acho que o Redmi Note vai chegar em R$ 800. Tá? Acho muito difícil. Mas pode ser que chegue. Se chegar, ele vai ter uma briga boa, porque eu sou muito fã de bateria, tá? De celular com bateria grande. Mas fica realmente complicado, porque o concorrente direto dele já fica sendo o Moto G35. E ele perde muito, perde em câmera, perde em tela, perde em processador. Então, se você fazer o Redmi Note 14 saltar de quase R$ 1.000 para 800 e você ainda tem uma Moto G35 por 700, eu sou mais pagar R$ 100 no Redmi Note. Vai te dar uma experiência melhor. Mas, mais uma vez, qualquer dúvida, deixe no comentário que eu me prontifico a ajudar. Tá? Eu acho que esse vídeo não vai chegar a muita gente, mas comenta aí que eu tento. Por exemplo, ó, no Buscapé, tem uma versão aqui dele chegando a 929. É o preço mais barato que eu encontrei dele. Ó. Deixa eu ver que loja é essa. Ainda assim, o salto
Tem que ser. Bom, ele não está me redirecionando para a loja. Ainda assim, é a versão 4 GB 128, tá? Normalmente, por esse preço aqui de 900 e poucos reais aqui, você acha a versão de 6. Tá? Deixa eu só. Deixa eu só ver aqui se ele tá. Se ele é versão de 6, mas eu acho que é. Então, nessa faixa de preço aqui, do Redmi Note, que é talvez a melhor opção na faixa de 12 mil reais, é a versão 6, 128. Não é a versão 4, que estava no outro lá de por um pouquinho menos. Bom, é isso. Próxima faixa de preço, vejam o próximo vídeo. Bom, menção honrosa aqui para outro modelo que eu esqueci de comentar. Eu pensei que ele estava na faixa dos R$ 1.000, mas não tá. Ele está na faixa dos 280. Só que não é em todo lugar. A maioria das lojas ele está 1.000. E tem pouco tempo que saiu por esse preço aqui. Então, agora, além desses três aqui, na faixa dos R$ 800, então tem o M15 por 850, o A16 por 800, o G35 por 700 e agora o Redmi 15 também por 850. Dentre os quatro, qual eu pego? Depende. Se você precisa de tela AMOLED, vai ter que ir de Samsung. Se você quer muito uma tela grande, definitivamente o Redmi tem a tela maior. Se você prioriza também por bateria, também o Redmi tem a maior bateria. Ele já faz parte da linha da Xiaomi 15, que a Xiaomi trouxe todos com baterias bem maiores, compatível com o mercado chinês atual. No meu caso, entre os quatro, qual eu pegaria? Pegaria o Redmi. Tá? Ah, mas ele não tem tela AMOLED. Bom, eu acho que faz sentido, dentro do meu perfil, trocar tela AMOLED por uma tela maior, já que ambos são Full HD. Então, todos esses quatro nessa faixa de preço são telas Full HD. A diferença é que vai variar o tamanho, se tem mais hertz ou não. A da Redmi aqui ainda tem um plus, se para você, por algum motivo, sabe sei lá por que é importante, ela alcança 144 Hz. Com esse processador aqui, essa frequência faz o menor sentido. Tá? Esse processador aqui não tem condição de rodar jogo algum com essa frequência, e isso se tivesse, porque não existe. Agora, o processador aqui, eu acho que é o mais seguro dos três, tá? Já é de conhecimento do mercado, que esse é um dos processadores mais econômicos e potentes nessa faixa de preço, tá? Ele é um processador de entrada. Também tem entrada para cartão de memória. Não tenho dúvida que a câmera dos Samsung vão ser melhores. Talvez até o da Motorola aqui seja melhor do que esse aqui, porque desses três modos de câmera aqui, só tem câmera aqui, tá? O resto aqui nem existe. A Xiaomi nem quis colocar sensor fake. Só tem um sensor mesmo, e a câmera frontal também de todos eles provavelmente deve ser o pior. Então, basicamente, você tá trocando qualidade de câmera no Samsung e na Motorola, e tela AMOLED por uma tela IPS com mais bateria e câmera principal, né? Aliás, câmera traseira e frontal um pouco inferior. Se fizer sentido para você, ok. Esse 7.000 mAh aqui, que aqui não fala que se é de 6 carbono, se não está aqui, provavelmente não é, mas pela espessura, talvez aqui eu consiga identificar.
Ele é um celular relativamente fino. Então talvez seja. Mas provavelmente essa bateria maior, além de te dar um uso ao longo do dia maior, ainda vai te dar uma vida útil do aparelho também maior, porque dura mais. Então são menos cargas que você vai fazer ao longo do ano e, por consequência, maior autonomia. Então, dos quatro aqui, tem que se pesar. É câmera ou bateria. Aí a diferença mais ou menos é essa aí, sendo que, mais uma vez, é válido ressaltar que o preço 850 ele já está bem próximo do 900 e pouco do Redmi Note 14 4G, entendeu? Então, e o salto de preço se justifica em câmera, se você precisar de câmera. A do Redmi Note 14 vai ser melhor do que todos esses aqui. Então, só que já tem uma bateria bem menor do que o Redmi e menor do que o M15 da Samsung. Então, agora você que decide. Eu irei qual? Colocando na conta o Redmi Note também. Difícil. Difícil. Mas como bateria para mim é uma prioridade, eu. É um caso a pensar. É um caso a pensar, mas eu acho que eu compraria o Redmi 15 e o Redmi Note, testaria os dois e devolveria o, o que eu gostasse menos. O Redmi 14 4G, ele já tem uma câmera ultra-wide. Ah, não. Realmente só tem uma câmera, então já fica difícil. Aí o diferencial realmente eu tô trocando bateria por câmera. Porque o processador do Redmi é superior ao do Redmi Note. Então, daí você atira, né? A linha Redmi, que é a linha mais barata da Xiaomi, tá com processador no modelo mais barato. Melhor do que a Redmi Note, que é a linha acima, né? É complicado. Mas eu iria de Redmi. Entre os dois, eu iria de Redmi. Eu troco a tela AMOLED por mais bateria. E uma tela maior. Mas isso é meu uso, tá? Ele é tanto mais largo do que o Redmi quanto a altura. E a espessura é basicamente a mesma. Então a concorrência de fato não seria mais com o Redmi Note, porque a diferença aqui na prática seria a câmera, tipo assim, você não passa o dia inteiro tirando a foto, né? Então ficaria entre Redmi 15 e o Galaxy M15. E aqui a competição já fica um pouco mais acirrada, porque aqui agora você já não está mais trocando bateria, porque essa diferença de 6.000 para 7.000 mAh de capacidade, na prática, não vai ser tão grande assim quanto de 5.000 para 7.000. E aqui você já tem uma câmera ultra-wide, que é utilizável, não é essas coisas não, mas é utilizável. Não tem som estéreo em nenhum dos dois, o que é uma pena. Se o Redmi viesse com som estéreo, seria um puta concorrente. O Redmi não tem saída para fone de ouvido, então já é um ponto negativo. E tem uma tela maior, só que pior, porque é IPS e não AMOLED. Entre os dois, eu ainda iria de Redmi. Então, para mim, a escolha aqui seria Redmi. Mas, assim, se para você é câmera e tela, aí você já talvez deveria ir pro M15. M15 ou a 16. Agora, se você quer economizar o máximo das quatro opções aqui, das quatro melhores opções na faixa dos 800, extrapolando
até R$ 1.000 no teto, eu irei de Redmi. Para mim é a minha escolha pessoal, tá? Mas aí é com vocês. Bom, menção honrosa aqui para outro modelo que eu esqueci de comentar. Eu pensei que ele estava na faixa dos R$ 1.000, mas não tá. Ele está na faixa dos 880. Só que não é em todo lugar. A maioria das lojas ele tá 1.000. E tem pouco tempo que saiu por esse preço aqui. Então, agora, além desses três aqui, na faixa dos R$ 800, então tem o M15 por 850, o A16 por 800, o G35 por 700 e agora o Redmi 15 também por 850. Dentre os quatro, qual eu pego? Depende. Se você precisa de tela AMOLED, vai ter que ir de Samsung. Se você quer muito uma tela grande, definitivamente o Redmi tem a tela maior. Se você prioriza também por bateria, também o Redmi tem a maior bateria. Ele já faz parte da linha da Xiaomi 15, que a Xiaomi trouxe todos com baterias bem maiores, compatível com o mercado chinês atual. No meu caso, entre os quatro, qual eu pegaria? Pegaria o Redmi. Tá? Ah, mas ele não tem tela AMOLED. Bom, eu acho que faz sentido, dentro do meu perfil, trocar tela AMOLED por uma tela maior, já que ambos são Full HD. Então, todos esses quatro nessa faixa de preço são telas Full HD. A diferença é que vai variar o tamanho, se tem mais hertz ou não. A da Redmi aqui ainda tem um plus, se para você, por algum motivo, sabe, sei lá por que é importante, ela alcança 144 Hz. Com esse processador aqui, essa frequência faz o menor sentido. Tá? Esse processador aqui não tem condição de rodar jogo algum com essa frequência, e isso se tivesse, porque não existe. Agora, o processador aqui, eu acho que é o mais seguro dos três, tá? Já é de conhecimento do mercado que esse é um dos processadores mais econômicos e potentes nessa faixa de preço, tá? Ele é um processador de entrada. Também tem entrada para cartão de memória. Não tenho dúvida que a câmera dos Samsung vão ser melhores. Talvez até o da Motorola aqui seja melhor do que esse aqui, porque desses três modos de câmera aqui, só tem câmera aqui, tá? O resto aqui nem existe. A Xiaomi nem quis colocar sensor fake. Só tem um sensor mesmo, e a câmera frontal também de todos eles provavelmente deve ser o pior. Então, basicamente, você está trocando qualidade de câmera no Samsung e na Motorola e tela AMOLED por uma tela IPS com mais bateria e câmera principal, né? Aliás, câmera traseira e frontal um pouco inferior. Se fizer sentido para você, ok. Esse 7.000 mAh aqui, que aqui não fala que se é de silício carbono, se não está aqui, provavelmente não é, mas pela espessura, talvez aqui eu consiga identificar. Ele é um celular relativamente fino, então talvez seja, mas provavelmente essa bateria maior, além de te dar um uso ao longo do dia maior, ainda vai te dar uma vida útil do aparelho também maior, porque dura mais, então são menos cargas que você vai fazer ao longo do ano e, por consequência, maior autonomia. Então, dos quatro aqui, tem que se pesar. É câmera ou bateria. Aí a diferença mais ou menos é essa aí, sendo que, mais uma vez, é válido ressaltar que o preço 850 ele já está bem próximo dos 900 e pouco do Redmi Note 14 4G. Entendeu? Então,
e o salto de preço se justifica em câmera, se você precisar de câmera. A do Redmi Note 14 vai ser melhor do que todos esses aqui. Então, só que já tem uma bateria bem menor do que o Redmi e menor do que o M15 da Samsung. Então, agora você que decide. Eu irei colocando na conta o Redmi Note também. Difícil, difícil. Mas como bateria para mim é uma prioridade, eu não quero se pensar. Não quero se pensar, mas eu acho que eu compraria o Redmi 15 e o Redmi Note, testaria os dois e devolveria o, o que eu gostasse menos. O Redmi 14 4G, ele já tem uma câmera ultra-wide. Ah, não. Realmente só tem uma câmera, então já fica difícil. Aí o diferencial realmente eu tô trocando bateria por câmera. Porque o processador do Redmi é superior ao do Redmi Note. Né? Então, daí você atira, né? A linha Redmi, que é a linha mais barata da Xiaomi, tá com processador no modelo mais barato, melhor do que a Redmi Note, que é a linha acima, né? É complicado. Mas eu iria de Redmi. Entre os dois, eu iria de Redmi. Eu troco a tela AMOLED por mais bateria e uma tela maior. Mas isso é meu uso, tá? Ele é tanto mais largo do que o Redmi quanto a altura. E a espessura é basicamente a mesma. Então a concorrência de fato não seria mais com o Redmi Note, porque a diferença aqui na prática seria a câmera, tipo assim, você não passa o dia inteiro tirando a foto, né? Então ficaria entre Redmi 15 e o Galaxy M15. E aqui a competição já fica um pouco mais acirrada, porque aqui agora você já não está mais trocando bateria, porque essa diferença de 6.000 para 7.000 mAh de capacidade, na prática, não vai ser tão grande assim quanto de 5.000 para 7.000. E aqui você já tem uma câmera ultra-wide, que é utilizável, não é essas coisas não, mas é utilizável. Não tem som estéreo em nenhum dos dois, o que é uma pena. Se o Redmi viesse com som estéreo, seria um puta concorrente. O Redmi não tem saída para fone de ouvido, então já é um ponto negativo. E tem uma tela maior, só que pior, porque IPS e não AMOLED. Entre os dois, eu ainda iria de Redmi. Então, para mim, a escolha aqui seria Redmi. Mas, assim, se para você é câmera e tela, aí você já não precisa, já talvez deveria ir pro M15. M15 ou o A16. Agora, se você quer economizar o máximo das quatro opções aqui, das quatro melhores opções na faixa dos 800, extrapolando até R$ 1.000 no teto, eu iria de Redmi. Para mim é a minha escolha pessoal, tá? Mas aí é com vocês.